Então, vamos iniciar pedindo ao nosso Pai querido, Pai amado, Pai de misericórdia, que nesse momento nos ilumine através dos nossos mentores, nossos anjos guardiões, conselheiro, com todas as suas falanges, que possa iluminar a cada um de nós para recebermos de coração aberto aquilo que a nossa irmã vai nos transmitir, e pedir especialmente para ela, Miriam, hoje, muita luz, muito discernimento, muita sabedoria, para repassar tudo aquilo que ela estudou para a nossa reflexão, expandindo todo o nosso amor para os nossos irmãos, aqueles que nos acompanham através dos pensamentos, das orações, aqueles que vão assistir esse vídeo mais tarde. Assim, ó Pai, pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro da noite de hoje, dando juntos o nosso graças a Deus. Então, hoje, a página de responsabilidade de Miriam. Miriam, pode ficar à vontade quando você quiser começar. Então, o nosso estudo de hoje vai falar sobre bem de todos, né? É uma reunião pública que aconteceu no dia 23/6/61. Vai falar sobre a primeira parte do capítulo 3 do item 16 do Céu e Inferno. E a gente vai ficar com a reflexão de Emmanuel sobre esse item 16. E vamos ver o que ele nos traz, né? Para a gente refletir juntos. Passou, né? Passou. E ele diz, Emmanuel fala para nós o seguinte: todos os bens fundamentais da existência fluem generosos da natureza a benefício de todas as criaturas. A luz que se derrama do firmamento não é patrimônio particular. Então ele está colocando aqui para nós que Deus, ele nos propicia tudo. Ele nos propiciou o planeta para que a gente possa progredir, crescer, melhorar. Ele nos deu uma grande estrela que nos ilumina, que nos aquece, que nos dá o oxigênio através das plantas da natureza, que faculta nossa vivência aqui no planeta. E ele falou assim: eu não vou deixar só o sol não para iluminar o dia, vou te dar uma lua, uma linda lua para iluminar a sua noite, que ela também funciona como um satélite que controla um pouco a água do mar, a força das ondas da natureza, né? Ela parece assim como se fosse um cabo de guerra da Terra. Ela vai, a Terra puxa, ela se afasta e ela se aproxima. E isso com equilíbrio total da natureza, das leis divinas. E Emmanuel continua: a corrente aérea são agentes de alimentos inesgotáveis, né? Então, nós temos aqui o vento, que traz para a gente a oxigenação também, a limpeza da nossa parte aérea, né? A parte dos ventos que ele limpa, ele traz a chuva, ele traz o céu, ele traz o frio, ele traz o calor, fazendo a parte dele dentro da natureza que lhe cabe. Também nos propicia as aves, né, orientando através das suas correntes para os lugares que elas devem prosseguir, no desova, para elas também ir para o lado né, quando elas têm um momento delas fazerem a voltar para determinados lugares, né, porque ali ela vai botar os ovos, elas retornam de novo. Então, a mãe está dizendo para a gente que Deus está fazendo a parte dele, né? E ele também vem com os mares, olha que beleza, os mares, para que a gente possa, não só pela via aérea, mas pela via marítima, passar de um lugar para outro. Ele também nos oferece o alimento, né? Essa biologia marinha maravilhosa que serve tanto para regalo da vida, só de ver já nos deixa muito feliz. E assim também como nos oferece o alimento,
Então, Deus está fazendo a parte dele. Mas ele falou assim, mas será que isso só basta? Não. Lá tem os bichinhos, tem os animais, lá tem os peixes, mas está faltando alguma coisa. Aí ele veio com, com a corrente de fontes em todas as direções. Aí ele fala, bom, está faltando a água doce, que é primordial. Então, vamos botar a água, porque precisa, o corpo humano precisa, é mais água do que, né? A gente precisa, sem a água a gente não sobrevive. Aí ele nos deu a água doce, que faz com que as plantas, os alimentos, tudo se possa crescer, reproduzir. Então, Deus está ali, ó, facultando todas as nossas necessidades. Até nos lugares mais ermos dos confins, onde a chuva é pouca, a natureza flore. Ela está ali oferecendo a sua beleza, a sua utilidade em todo o setor da terra. E assim Deus continua na sua criação. Aí ele faz o quê? No próprio corpo, o sangue há de circular. Ele criou o corpo humano, essa máquina maravilhosa. Essa máquina, a máquina mais perfeita que o mundo já viu. Mas ele falou assim, o corpo já não basta, mas eu vou dar essa mente consciente. Aquilo onde a gente guarda toda a nossa evolução humana, toda a nossa trajetória de vida, aonde a gente faculta o nosso conhecimento, a nossa evolução, a nossa trajetória. E assim, Deus fazendo tudo que a gente precisa para sobreviver. Aí, Deus faz a parte dele e nós, como devemos proceder? Emmanuel nos aconselha a fazer o bem a todos da seguinte forma. Como é que a gente pode fazer o bem? Ele fala, não te retenhas os valores entesourados. Não te retenha o excesso que você tem na vida. Doe. O que o dinheiro seria importante guardado numa caixinha fria gelada? Deixa ele seguir o fluxo. Faz dele um grande rio para que ele alimente, para que ele progrida, para que ele construa, para que ele seja útil na humanidade. Porque se tu guardares, nada te serventia nem a você e nem a ninguém. E ele fala, não desconheces que o pão excessivo é o prato do vizinho em necessidade? O que você vai fazer com tanto alimento, com tantas coisas ao seu lado, se você olha do lado e percebe que o seu irmão necessita de apenas um? E você tem tantos que acaba indo para o lixo, você não dá conta. Você não tem necessidade de morar sozinho numa casa de 20 quartos. Vamos dividir, vamos compartilhar, vamos oferecer o que nós temos de melhor. E aí a Mãe ainda bota essa reflexão maravilhosa que eu achei. Ele fala, entretanto, há diferentes recursos por dividir. Porque assim a gente entende que de nem pão vive o homem. Nós temos mais recursos. E ele continua. Ao lado das mesas fartas, há corações semi-sufocados de desespero. E o que ele diz para a gente? Olha, tá vendo essa mesa, essa casa do rico? Tá vendo aquele pobrezinho sem comida? Se você pegar, quem é o mais carente aí? Aí a gente vai falar, o pobre. Será? O pobre tem consciência que ele é pobre, mas ele tem amor. Será que o rico que está comendo nessa mesa tem isso? Será que ele não é carente disso? Será que ele tem uma mente em equilíbrio, ele sorri? E Emmanuel chama-nos a atenção que a carência, a necessidade não é só de pão, é de outras coisas, é da parte psíquica. Ele fala, por trás de gestos que te golpeiam, há tramas obscuras da obsessão. São carências psíquicas, necessidades que cada um tem. E às vezes a riqueza, você vê uma pessoa que aparentemente tem uma condição financeira boa, mas será que ela não está no processo de obsessão? Que a gente também tem que olhar com os olhos de amor? Porque às vezes a gente só acha que o pobre é o necessitado. O rico, às vezes, é muito mais necessitado. Vai depender do olhos de ver.
Porque a obrigação do homem a dar de comer ao seu irmão é de todos. Aí ele fala, na retaguarda dos crimes que te revoltam, há influências que não permite perceber. Então, esses crimes hediondos que às vezes a gente vê nas televisões, nos jornais, a gente julga. Mas o que levou a esse cidadão? Porque ele era uma criança, até ontem. E hoje aconteceu isso. Que necessidades ele tem? Que carência essa pessoa tem? Tu deves se preocupar também com isso. Deves fazer o bem também a ele, porque Deus fez o bem a todos, ele não poupou ninguém. O sol brilha para todos, a água é para todos. Então ele continua. Quem errou está em dificuldade. Que te escapa a senda. A senda seria um caminho estreito. Ele está numa dificuldade tão grande que ele não consegue trilhar o caminho reto. Porque a mente dele está confusa. Ele está tão equivocado em seus pensamentos, em suas atitudes, que ele não consegue ver o bem em nada. Né? Às vezes a gente vê pessoas tão pessimistas e sempre vê sempre o lado negro das coisas. Ele fala assim, olha, o sol brilha para ele também. Deus favorece a ele também. E você? Vamos facultar também, vamos fazer o mesmo, né? E ele continua. Quem te calúnia ou persegue, ignora o que você sabe. Se tu sabes um pouco mais de vida, ensine. Faça o seu melhor. E ele fala assim, então, Deus nos favorece tanta coisa. E o que nós podemos fazer para ajudar? Aí ele coloca. Descerra as portas do coração para compreender, servir, repartindo os bens que ajuntasse no espírito. Olha o que ele pede para nós. Toda a tua trajetória de vida até aqui no momento, tu tem uma riqueza espiritual imensa. O pão é obrigação, mas dar de você é bênção, é amor. Quem não pode segurar a mão de alguém, quem juntos, juntando as nossas forças, pode fazer doações para ajudar ao outro, quem não pode botar o amor em suas mãos para ajudar em cura, para ajudar em todas as suas tarefas da vida. Construa tudo com amor em suas mãos, porque tudo vai progredir, tudo vai florir. Dividir um pouco do que você tem, um punhozinho, umas moedinhas, divida com o seu próximo, para que você possa, já que você tem um pouco e só tem isso para dar, ele está mostrando ali, não precisa dar muito não, é o que você tem a oferecer. Sem medo e sem, como é que se diz? A gente fica assim envergonhado, não tem vergonha não, é o seu tesouro, é o que está no seu espírito, é o abraço, aquele que sofre, aquele que chora. Como podemos fazer isso? Como podemos? É estar ao lado daquele que está necessitado, que está doente. É a criança que a gente pode abraçar, ajudar, que está desamparada. São muitas outras fotos que a gente poderia pôr aqui, mas não cabe. Então, nós temos essa reflexão. Ele fala assim, ele não pediu para a gente dar o nosso pão nem a nossa comida, ele fala, dá o que tu tens em seu espírito. E ele continua. Ele diz que a felicidade, para ser verdadeira, deve ser repartida, deve ser compartilhada. O ouro na mão de um só homem é moldura da soberanice, mas passando para outras mãos é trabalho e beneficência. O conhecimento isolado é lâmpada sem proveito, contudo, transitando de cérebro a cérebro. É ciência, é cultura. É o nosso pouco conhecimento, o que a gente está fazendo aqui agora. Eu não tenho muito conhecimento, mas o que eu tenho eu divido com vocês.
Entre as sombras do que reclamam e azedam, malquistam e ferem, se a luz abençoe sempre. Ele está colocando, olha, essas pessoas que malquistam, que ferem, que azedam, seja a luz que abençoe sempre. Ore por eles. Dê o melhor que o coração teu pode dar, se a eles ainda não podemos chegar perto, porque às vezes a gente quer, mas não consegue, ele não permite. Então, cabe a nós fazer o que nós temos condições de fazer. Oremos. Fazer ao outro que desejais seja feito pelo outro a ti próprio. Diz a lei. O que quer dizer isso? Quer dizer que alguém, para ser feliz, precisa ajudar o outro alguém. Porque a gente não consegue ser feliz vendo a tristeza alheia. Você consegue ser feliz quando o seu filho não está bem? Não consegue. Você consegue ficar bem quando um dos seus familiares não está bem? A gente não consegue. Então é isso que ele está colocando para a gente. Olha, lá fora tem muita gente precisando de alguma coisa, seja lá o que for, até de uma mão. Um abraço, um bom dia. Fala, dê o que você pode, faça o bem. Felicidade, no fundo, é bondade crescente, para que a alegria se faça maior. Olha que bonito. É a bondade crescente para que a alegria se faça maior. Isso é ser feliz. Não é ter carro, casa, boas roupas, não. É você ter a bondade crescente dentro de você. É um estado de ânimo peculiar, que só aquela pessoa que está nesse momento sabe. É quando às vezes a gente fala assim, nossa, eu entrei em Deus agora. Porque é uma sensação tão diferente, é uma sensação que a gente não vivencia sempre. Então é o que ele está colocando ali para a gente. E, sem dúvida, todos nós podemos dividir parcela de bondade e alegria, mas a multiplicação vem dos outros. Olha isso. Quando a gente acha que nós estamos sendo o doador, não, nós estamos pedindo àquela pessoa que você está fazendo o que você pode, que ele multiplique isso. Foi o que lá atrás Jesus veio com a boa nova, chamando aqueles 12, cataram os 12, passou todo o conhecimento desses 12, ele partiu na cruz, ele retorna e encontra João falando para os 500 da Galileia, e ele fala, vá e diga tudo o que eu disse para vocês no caminho, vá e evangelize, vá e faça o que de melhor vocês têm. E Jesus já está falando isso para a gente há muito tempo. No livro Céu e Inferno, no item 16, agora eu vou falar sobre o texto na qual Emmanuel fez essa reflexão. Ele está colocando de uma forma muito interessante, que ele vai falar dos espíritos. Olha o que ele diz. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se fosse tirada apenas de si mesmo, peraí, não estou enxergando aqui, de si mesmo, se não pudesse compartilhá-la com outras pessoas, seria o egoísmo, seria uma tristeza. Ela está também na comunhão de pensamento, que une os seres simpáticos. Quando a gente vibra nessa energia, a gente atrai as pessoas na mesma sintonia. E a gente sabe que sintonia é tudo, tanto para o lado negativo quanto do positivo. E isso é uma lei. É imutável essa lei. Ele continua. Os espíritos bem-aventurados, atraídos um para os outros pela semelhança de ideias, dos gostos, dos sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, nas quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades. E é penetrada pelo eflúvios, ou seja, a emanação deles, que é serena, é benfazeja, emana do conjunto inteiro desse grupo, cujos membros ora se dispersam
para se dedicar às suas missões. Ora, se juntam num ponto qualquer no espaço para comunicarem uns aos outros o resultado de seu trabalho. Ora, se unem em volta de um espírito, de uma ordem mais elevada, para receber seus conselhos e suas instruções. Olha o que ele está dizendo para a gente. Até lá, no plano da espiritualidade, eles continuam fazendo bem a todos. O trabalho não para, é incessante. Você só continua. E é isso que Jesus vem trazendo para a gente. Faça o bem. Faz o bem porque esse é o caminho. E aí, para finalizar, eu trouxe alguns dos grandes trabalhadores do Cristo que continuam trabalhando, continuam fazendo o bem da onde eles estão. E tudo isso acontece para o bem de todos. E aí a gente vai pensando, né? Eu fiz uma reflexão, falei, nossa, Kardec, né, fez aniversário de passagem dia 31. Quantos e quantos ensinamentos ele não passou? Maria, com seu amor, seu ser cândido, quanto amor ela nos deu. Chico, Emmanuel, Bezerra está até hoje nos trazendo sempre benefícios, conselhos, orientações. Então, é isso que ele está falando. Olha, a vida não cessa. Vocês estão aqui, eles nos antecederam, agora a gente está na nossa vez de fazer o trabalho, e é isso, não devemos parar. Vamos fazer o que der para a gente fazer. Ele não pede coisas exageradas, ele pede só o que te facultou no espírito até agora. Isso me fez lembrar que quando eu sonhei com o Chico, depois que o Eduardo morreu, que eu perguntei para o Chico, e agora, Chico, o que eu faço? Ele estava na horta, ele parou a horta, pegou um vasinho de planta, botou em cima da mesa, olhou para mim, me deu o vaso. Eu peguei o vaso, fiquei com o vaso na mão. Ele olhou para mim e falou assim, semeie, nunca deixe de semear. Semeie sempre e prossiga. E aí ele voltou para a horta, eu com meu vasinho de planta, que não podia fazer nada, nem fruta a plantinha dava, era uma plantinha bonita. Eu só podia botar terrinha, tirar as flores mortas e regá-la. E o Chico estava cuidando de uma horta inteira, que ia dar broto, tinha que botar água, tinha que tirar aquelas que estavam no ponto e limpar a terra. Então ele tinha a condição de fazer tudo isso. Mas eu, feliz da vida, meu vasinho de planta. E é isso. E eu só agradeço a Deus pela oportunidade. Obrigado por ele facultar a nós todas esse planeta, todas as condições de vida que ele nos proporciona o tempo inteiro, os ensinamentos, aqueles filhos abnegados que vieram junto a Jesus, depois de Jesus, que trouxeram para nós o conhecimento, a tarefa, a importância de doar, a importância de amar, a importância de dividir, porque aí está a felicidade. E a espiritualidade nos mostra, continuamos trabalhando por vocês, estamos juntos hoje e sempre. Muita gratidão, Senhor, por tudo que você nos faculta e nos oferece, tentando eu fazer o meu melhor, dentro daquilo que me cabe. Agradeço a conselheiro, a toda a espiritualidade que me cerca, que me inspirou nesse momento, porque as palavras não foram minhas, só gratidão. Obrigada. Obrigada a você, Miriam, né, por nos trazer esse estudo tão bonito, né? Bonito seus slides também, toda a sua dedicação de estudar, de trazer uma coisa bonita, uma mensagem bonita para a gente refletir. E realmente é importante, né, a gente ter e fazendo essa consciência no dia a dia, de enquanto não é um bem de todos, eu não fico sossegada, né? A gente ter essa consciência de estar sempre buscando o bem comum, o bem universal. Há sempre, né, o que fazer. Se a gente vê, tem sempre, né? Tem sempre alguma coisinha que pode ser feita, por mais que a gente ache que não, né? Até uma pessoa que esteja acamada,
que esteja cheio de dores, que não consiga mais sair de casa, né? A gente fala aqui porque quantas vezes a gente vê, né, pessoas nesse sentido, mas que com certeza podem alguma coisa. Eu tenho, esses tempos, tido uma experiência com uma senhorinha que ela, acho que perdeu 60% da visão, mas ela vai lá no rolê, ela descasca legume, ela enxuga a louça, ela fica lá procurando, cadê o pano de prato? Se dá o pano de prato na mão dela, ela enxuga, e ela está ali toda semana. Para mim é um exemplo enorme, sabe? De vida, porque já tem uma certa idade, com toda a deficiência que tem, todo mundo tem muito carinho por ela, né? Porque a gente tem que ajudar, porque ela tem uma dificuldade enorme de visão, né? Mas está ali, fazendo. E, inclusive, né, quando ela falta, né, o que acontece, acho que ela teve Covid há pouco tempo, aí ontem ela ainda falava, né, aí todo mundo, poxa, como a senhora fez falta semana passada, né, que realmente, só o fato dela estar ali, ela é reikiana, por exemplo, ela ministra reiki, é tanta coisa que ela pode fazer e que ela não deixa de fazer, que para mim é um exemplo muito grande, né? Então, acho que essa mensagem que você traz hoje, né, de ver quanto bem que Deus nos dá e que às vezes a gente não reconhece, e o quanto que a gente pode fazer, que a gente acha tão pouco, mas esse é o pouco que a gente tem que fazer mesmo, mas tem que ser feito, né? Muito obrigada pela sua reflexão, e quem quiser é só abrir o microfone. Um saco de arroz só se torna um saco com vários grãos dentro, não é? Então, esse pequeno grão que cada um já pode dar é que no todo vai saciar essa carência da humanidade, essa carência de crescimento moral e espiritual que todos nós temos. E esses grãos somados também nos alimentam. A gente acha que está doando, né? Nesse exemplo que você está dando aí, que ela está doando, mas na realidade ela também está recebendo, e muito, né? E muito. É exatamente isso que Emmanuel trouxe através da amiga, que hoje estava inspiradíssima. Estava aqui pensando, mas hoje ela estava que estava inspiradíssima, desde a confecção dos slides. Estava aqui aí. Conselheiro deve ter soprado muito nesse ouvido. Porque a gente vai passar conhecimento, né? A pesquisa que a gente fez, e tentar passar esse conhecimento para as pessoas é muito difícil, porque cada um recebe de uma forma. Mas é como você falou, eles inspiram. E é como a Regina falou, a gente é muito bem inspirado. Todo estudo que você faz, você é sempre muito bem inspirado. É claro que hoje realmente você estava iluminada, porque os exemplos que você trouxe emocionam a gente. E você mostrou, né, uma passagem do céu ao inferno, que foi justamente o que eu tinha pensado, a questão de você fazer o bem. Se o bem não fosse contagiante, as pessoas não iam querer fazer o bem. Então, Deus é tão sábio que Ele colocou uma essênciazinha na bondade, para que as pessoas, quando fizessem, aquilo fosse contaminando e fosse dando a ela um bem-estar tão grande, ela fica com desejo de fazer cada vez mais. Por isso que você vê a Valéria falando dessa senhora aí, que está sempre lá, porque o bem que ela está fazendo um bem enorme aí. É uma energia que a gente não encontra em lugar nenhum, encontra naquele momento, aí você repete para você ficar emanado dessa energia de novo, né? Eu fico nervosa. Gente, beijo. Beijo, até semana que vem. Boa aqui noite. Pelo YouTube. Obrigada, pelo YouTube, pelo Zoom. E amanhã, quem puder, na Casa de Conselheiro presencial. Grande beijo a todos. Até mais. Vamos.